Fala pessoal, tudo bom? Vamos então dar início à nossa jornada do aprimoramento. Essa jornada tem como objetivo trocar um pouco a experiência com vocês, através de alguns colegas que já prestaram a residência, atualmente trabalham no mercado de trabalho. Eu fiz o convite para outros também que prestaram residência fora do seu estado. Um colega meu que também acabou saindo da faculdade, já prestou direto uma pós e está trabalhando em cima disso. Qualquer dúvida que surgir durante os vídeos, vocês mandam mensagem no YouTube, podem mandar mensagem no nosso Instagram, tá? Chamei profissionais de diversas áreas, cirurgia de pequenos, clínica de pequenos, imagem, patologia, anestésio, clínica de grandes. Então acredito que vai ser um conteúdo bem enriquecedor aí para vocês, tá bom? Começando então por mim, né, me apresentando, eu sou o Rafael, fiz a graduação na Universidade de Guarulhos de 2012 a 2016, né? Fiz a residência em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais pela mesma instituição e atualmente curso um programa de pós-graduação em cirurgia de pequenos e trabalho como volante, tanto quanto clínico quanto cirurgião de tecidos moles em alguns hospitais de Guarulhos e São Paulo. Basicamente, pessoal, é o seguinte, né? Quando eu entrei na faculdade, isso foi em 2012, eu não sabia o que era veterinária, eu não sabia a estrutura de um hospital, não sabia nem de residência direito. Mas, como todo estudante, precisava de dinheiro, já queria trabalhar na área para sentir um pouco essa situação, né? Então, o que eu acabei trabalhando, né? No meio da conversa, conhece uma pessoa, conhece outra. Uma amiga minha, né? Até se ela estiver assistindo o vídeo, eu agradeço muito. Chegou a falar pra mim, olha, eu vou sair no estágio, já pro estágio obrigatório, ela já estava no 5º ano. E o lugar onde eu faço plantão, provavelmente vão precisar de alguém para ficar no meu lugar. Você quer que eu te indique? Eu falei, quero. Então vou fazer o seguinte, para você pegar um pouco de experiência, pede estágio lá no hospital lá da faculdade, até para o pessoal te conhecer o seu serviço, você entender a dinâmica que é um hospital. E aí, se der certo, você consegue trabalhar lá. Uma dica, pede no setor de cirurgia, que lá o pessoal acaba te deixando fazer um pouco mais de coisa, por questão da quantidade de serviço. Um pessoal bacana, e você pega tanto a clínica quanto a cirurgia, né? Embora seja clínica cirúrgica, mas você pega um pouco dos dois. Aí beleza, fui lá, pedi estágio, comecei, e ali acredito que foi o ponto que eu me apaixonei pela cirurgia, né? Durante a graduação, na verdade, é lógico que a gente tem aqueles pontos, será que é a cirurgia que eu quero mesmo? Será que são outras coisas? Então uma dica que eu dou pra vocês logo de cara é, façam estágio em todas as áreas. Vocês só vão realmente descobrir o que você gosta, o que você não gosta, fazendo estágio. Então eu fiz na cirurgia, eu fiz na clínica, eu fiz no laboratório de imagem, fiz no laboratório clínico. Só não fiz em grandes, porque sinceramente era uma coisa que eu sabia com certeza absoluta que eu não ia trabalhar, nem em silvestres. Mas trabalhei na área comercial. Então assim, eu acabei fazendo, né, uma experiência boa durante a graduação. Então uma dica que eu dou, até o 3º ano, pessoal, façam estágio em diversas áreas. A partir do 3º ano, comece a filtrar, a direcionar para a área que você quer atuar, para a área que você quer trabalhar. Então comecei a fazer alguns estágios, realmente acabei me apaixonando pela cirurgia e eu tive como objetivo de prestar residência, porque eu acredito que para a cirurgia, falando da minha área, não vou entrar no mérito das outras, mas eu acredito que a residência é um diferencial muito grande, porque cirurgia você só vai aprender na prática. Você pode ler 1.200 técnicas, saber a técnica de cor, mas se você não tem a prática, você acaba sofrendo muito, compromete muito o seu paciente. Então eu já tinha o objetivo de prestar residência, e assim foi. Então o que eu fiz até lá? Eu comecei a montar um currículo específico para residência. A residência, eles não querem só saber qual universidade que você vem, isso na verdade é o que menos importa, teoricamente, né? Mas eles querem saber a sua trajetória na graduação. Então, pessoal, eu fiz iniciação científica, monitoria, todo o congresso eu participava tanto quanto ouvinte quanto apresentador de trabalho. Eu apresentava os trabalhos dos residentes. Tinha um relato de caso, eles não conseguiam sair por conta da jornada de trabalho, mandavam eu para os congressos. Fiz semana acadêmica, fiz demonstrações da graduação mesmo para alunos, participei de comissão organizadora.
Então eu basicamente me envolvi em tudo. Sempre tive que trabalhar durante a faculdade, então eu conseguia, foi uma jornada cansativa na verdade, né? Porque eu tinha que associar o trabalho com estudo, com estágio. E assim foi no decorrer de toda a graduação. Uma coisa para vocês entenderem como isso chama atenção, um dos meus primeiros empregos foi através de uma indicação. Foi na verdade de uma colega minha de classe que eu nem conversava, era só um bom dia e só. E ela mandou uma mensagem para mim, 2 horas da manhã pelo Messenger, né? Oi Rafael, boa noite, tudo bom? Onde eu trabalho vão precisar de alguém para cobrir as férias de um enfermeiro noturno. Você tem interesse? É por um mês. Um hospital super renomado em São Paulo. Eu falei, vamos, né? Quanto que paga, tal? Eu falei, interessa. Eu falei, um mês já levanta um dinheiro e vai, né? E eu lembro que uma das mensagens que ela falou foi, a gente não conversa muito, mas eu vejo que você faz muito estágio lá no hospital da faculdade e tudo mais, então eu sei que dá pra te indicar bem. Então, uma pessoa que eu nem conversava me indicou. Aí, resumo da história, fui lá pra ficar um mês, acabei ficando 2 anos nesse hospital, né, fazendo plantão noturno e tudo mais. Então, agregou muito pro meu conhecimento e durante todo esse percurso eu fui aprimorando meu currículo. Não vou mentir pra vocês, chega uma hora que a gente acaba pensando, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque, falando em valores, pessoal, eu trabalhava quase todo final de semana. Durante a semana eu fazia os estágios, fazia as outras coisas. Eu ganhava R$ 600 por mês. E aí eu penso, será que é isso que eu quero pra minha vida? Cansa, tudo. Então eu acabei saindo dessa área, fui pra área comercial, ganhando um pouco melhor. Mas eu via que eu me sentia incompleto, na verdade. Então uma outra dica que eu dou pra vocês é não se baseiam somente no dinheiro, né? O dinheiro é consequência. Tudo que você fizer, independente da área, o dinheiro vai ser uma consequência do seu trabalho. Você é um bom profissional, você é competente, você está sempre se atualizando, você vai ganhar mais. Então eu vi que realmente era aquilo que eu queria, fui para prestar residência. Uma das literaturas que eu utilizei foi a Fossil, né? Justamente para me guiar. Então o que eu fiz na época que eu fui para prestar a mesma residência? Eu fiz os estágios obrigatórios e tudo mais. Uma outra dica que eu dou pra vocês é façam um estágio obrigatório nos lugares que você tem interesse em prestar residência. Então, tem interesse em prestar residência em tal hospital, tenta prestar em todos, para você conhecer como é a dinâmica, para você conhecer como é o serviço. Nem sempre aquilo que você pensa realmente é aquilo que é. Então, façam esse estágio obrigatório nesses locais. E aí eu acabei fazendo o estágio, decidi onde eu queria. Acabei optando pela UNG. Na minha época, quando eu fui prestar, eu tinha interesse em 2. Eu não tinha interesse de sair de São Paulo, né, de Guarulhos. Eu me interessei pelo aprimoramento lá da Anclivep e pela UNG. Acabei prestando da UNG, né? Eu tinha um interesse muito grande por ortopedia, ainda tenho, mas né, acabou diminuindo um pouco com o decorrer dos anos. Mas uma das coisas que me levou a prestar a residência na UNG foi justamente por conhecer o serviço, conhecer as pessoas ali e pela escolha também do preceptor, tá? Que isso eu abordo com vocês um pouco lá na frente. Então peguei pela Fossil, né, como base, mas assim, todas as anotações de congresso que eu fui, das minhas aulas mesmo de patologia clínica, de técnica cirúrgica, acabei usando para estudar. Eu fiz um resumo, né, e esse resumo na verdade a gente até postou esses dias aí como nosso e-book de cirurgia. Aquele e-book nada mais é do que um compilado de tudo que eu resumi para prestar residência. É lógico que esse que eu apresento para vocês, ele é um up, né, um 2.0, porque eu acrescentei muitas imagens, muitas dicas, na verdade, de coisas que eu fui me deparando na residência e na rotina na vida agora fora. Então vale muito a pena também dar uma conferida caso quem tem interesse em prestar residência, e até para clínica cirúrgica ajuda muito. Mas daí fui lá, prestei a prova. A prova, na verdade, na época que eu fiz, eram 3 vagas para 22 pessoas. Então não adianta você só ser aquele bom aluno, né, dedicado. Você vai passar por uma etapa que é a prova. A prova vai variar muito de lugar para lugar. Tem lugar que pede geral, tem lugar que pede específico. Eu acho mais válido pedir específico. Eu acredito que se você quer prestar uma residência em cirurgia, é perda de tempo, né? Você ter que dissertar alguma coisa sobre patologia clínica. O básico que vai te ajudar no dia a dia, o básico que vai te ajudar para a cirurgia, você acaba aprendendo no decorrer do tempo.
Mas daí eu prestei a prova, passei para a segunda fase, que foi a entrevista. A entrevista pesa muito. São feitas inúmeras perguntas, isso varia muito de lugar para lugar. Mas eles querem conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco a sua história. Uma das coisas que tem que ter em mente, e vocês têm que ter em mente principalmente, é residência, pessoal, não é lugar para ganhar dinheiro. Tem gente que entra ciente da bolsa, porque é uma bolsa auxílio, não é um emprego. Ciente do valor e no decorrer do tempo começa a ficar frustrado, porque não consegue pagar as contas, aí começa a fazer um monte de plantão, se cansa. Então você entrou, você sabia do salário, não foi segredo. Então isso tem que ter em mente e você tem que respeitar o que você acordou até o final do seu programa, tá? Aí depois tem a análise do currículo, também é importante. Então não adianta você só focar, só vou fazer estágio nisso, mas também não adianta você pegar tudo, porque aí você não vai ser bom em nada. Então aquilo que eu falei, comece a direcionar para aquilo que você quer. Passei na residência, então fiquei 2 anos ali. A residência é uma coisa que eu falo pessoal, é o seguinte, a galera da residência vira a sua família. Você passa mais tempo com eles do que com a sua família propriamente dito. Então, tenta criar tem que ser um ambiente harmonioso, né? Você vai entrar, sempre vai ter um R2, que é aquele que vai te ensinar algumas coisas, né? Você vira depois R2, então você tem uma galera que vira seu R1, que você também ensina, troca as experiências. Cada um tem uma vida, cada uma tem uma vivência diferente. Então, nunca seja arrogante, independente do nível que você está. E vai trocando. Uma das coisas que vocês também têm que avaliar, pessoal, é em relação à faculdade e o preceptor. A UNG, por que eu também acabei escolhendo a UNG? Por questão do preceptor, meu preceptor foi o Renato Dalcin. É um cara que eu não consigo descrever a gratidão que eu tenho por ele e por outro professor que me ajudou muito, que é o Fernando Zanoni. Esses caras foram fundamentais no meu crescimento acadêmico. E por que eu acabei optando por eles? Por questão de saber do trabalho que eles faziam, né? Principalmente o Renato, que foi o meu preceptor da cirurgia, mas por questão da liberdade que ele dá. Tem lugar que você não pode colocar a mão, demora, setoriza muito. Ele deixava a gente fazer, lógico, respeitando o limite. Ele falava, chamava a gente de mestre, né? Mestre, você encara essa? Encara. Aí ele sentava, o que você vai fazer? Tal. E se der tal coisa errada? Pô, faz isso, então beleza, vai pra cima. Mas ele também era muito rígido, né? Eu lembro quando eu entrei como R1, ele não deixava a gente dar ponta em pele ainda. Ele falou, até não aprender a clínica lá fora, não põe a mão aqui dentro. E essa exigência dele me ajuda muito hoje na rua. Os meus estagiários ficam bravos comigo, pô, você não deixa dar um ponto. Eu falo, eu como formado até hoje, não dou ponto na cirurgia do meu professor, então isso continua da mesma forma. Mas aí prestei, algumas dificuldades que eu tenho assim, pessoal, isso não eu, mas todo mundo. Um dia você é aluno, no outro você é médico. No outro você está entrando no consultório e o pessoal está te chamando de doutor, né? Tipo, doutor, o que acontece? Então assim, a residência é como se fosse um andador para criança. Ele foi me ajudando a ter a clínica cirúrgica, ele que me ajudou a saber preencher uma ficha correta, ele que me ajudou a conversar com o tutor, fazer uma anamnese bem feita, desenvolver um raciocínio clínico cirúrgico, pegar a mão da cirurgia. Então foi isso que eu fui aprendendo. As dificuldades realmente eram a falta de tempo para sentar e ter um conteúdo teórico na residência. Não adianta mentir para vocês e falar, vocês conseguem sentar e estudar, vocês não trabalham só 8, 6 horas por dia, vocês sempre vão trabalhar mais. Outras dificuldades em relação a nível de aprendizado, mas isso eu acho que é ao decorrer de toda a vida. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo de acordo com a evolução que a gente tem, tá? Então, isso é questão de adaptação, né? Eu acho que um ponto negativo é em relação a cansaço, porque eu acabei associando com plantões para complementar a renda, mas sempre a prioridade foi a residência, né? Então, isso acaba com o tempo, vai puxando, vai cansando. A residência, pessoal, é uma coisa maravilhosa. Eu falo isso, eu encho a boca e todo mundo que fez residência há de concordar. O seu sonho é entrar na residência, na hora que você entra na residência, no finalzinho dela, os últimos 3 meses, você não vê a hora de acabar, porque você está de saco cheio, você está cansado também de ganhar pouco, aí pesa. Mas quando tá pra acabar, você meio que não quer que acabe, quando acaba você sente saudade, mas é uma coisa que você não trocaria por nada na vida. Então vale muito a pena. Eu falo pra vocês, então, que a residência hoje, agora que eu atuo no mercado de trabalho, sem ser uma universidade, outra.
vocês vão fazer o atendimento, a clínica, a imagem, sempre com o respaldo de um professor que vai te orientar, que vai te guiar, sempre com o respaldo da faculdade. No mercado lá fora, a gente não tem isso, né? Infelizmente é cada um por si, você troca ideia com os colegas, mas na hora de colocar a mão na massa é você que vai responder. Então assim, hoje, fora da residência, fora de uma universidade, o que eu vejo que a residência contribuiu para mim? Primeiro, o nível de exigência. Eu sou chato com o meu serviço, isso eu aprendi na residência. Na residência, pessoal, vocês vão ver que é tudo bonitinho, tem paramentação, tem instrumental, tem equipamento, teoricamente. Isso eu acabo levando para fora. Eu sou chato na asepsia, eu sou chato no centro cirúrgico, eu sou exigente, na verdade. Eu tenho uma clínica cirúrgica, acho que muito bem baseada por conta da residência. Outra coisa também, o pessoal vê você um pouco diferente. Pô, o cara prestou residência, então pode não saber muita coisa, mas sabe já o necessário. Outra coisa que vocês também têm que ter em mente durante a residência, pessoal, a prioridade é a residência, mas vocês também têm que pensar que ela é um programa que tem início, meio e fim. Então você tem que se preparar pro mercado de trabalho. Então foi onde eu fiz. Comecei a fazer uns plantões na Alfa, aqui no Bom Clima, em Guarulhos. Eu lembro até hoje, eu estava no ônibus, uma colega minha mandou mensagem final de novembro. Grilo, tem interesse em fazer um plantão? Eu falei, puta, plantão noturno, meu, já saí do outro hospital que eu fiquei 2 anos. Falar, não sei, ó, o salário é tanto, é tal carga horária. Falei, por quanto tempo? Ela, ad eterno, porque eu tô saindo. Eu falei, vou pegar uns 2 meses, levanto o dinheiro e depois saio. Aí acabei gostando do lugar, gostando das pessoas e fui desenvolvendo, fui aprendendo. Infelizmente, coisas que pra gente é da rotina, tipo de clínica, pele. Eu odeio pele. Endócrino, odeio do fundo do meu coração. Mas eu acabei pegando a mão no plantão, né? Então isso ajudou muito e acabei desenvolvendo. Acredito que por questão do trabalho que eu demonstrava, né? Acabou me surgindo a oportunidade de ir pro diurno, né? Como clínico e cirurgião. Falou, quando você tem interesse? Falei, putz, mas eu preciso acabar a residência, só consigo em março, não tem problema, a gente espera. Esperaram eu terminar a residência para engrenar aí nessa parte diurna. Outra coisa também que me abriu as portas é ser responsável por um setor de cirurgia do Dr. Vet, que é uma clínica aqui em Guarulhos. Então, assim, a residência foi fundamental no meu desenvolvimento. Outra coisa também, uma residência, pessoal, acaba sendo uma vitrine do seu trabalho. As pessoas te conhecem por lá. Tem muita gente que faz os nossos cursos de sutura, de emergência, e fala, eu conheço você lá da UNG. Eu via lá que você trabalhava, tudo mais, legal. Tem uma colega que encaminha alguns pacientes pra mim, olha, você não vai lembrar de mim, eu lembro que ela comentou, você não lembra de mim, mas eu lembro de você da residência, então estou indicando porque eu conheço o seu serviço. Então isso é muito gostoso de ouvir, eu fico muito feliz quando eu escuto isso. É uma coisa que vale muito a pena nesse sentido. Então a residência me ajudou grandiosamente. Assim como todo mundo que se forma, você tem aquele medo de fazer o atendimento, você tem aquele medo de fazer uma castração, e deve sempre ter esse receio, entrar... o excesso de confiança é o pior inimigo de um cirurgião. Então, assim, a residência é literalmente isso, ela foi um andador para mim, de aluno para formado. E só para finalizar, hoje eu faço uma pós-graduação em cirurgia, né? Então, muita gente brinca, pô, mas por que você vai fazer se você já fez a residência? É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que eu acabei falando um pouco de diferença da residência e da pós. A pós-graduação e a residência, elas se complementam. Muita coisa de teoria acabo desatualizando um pouco. Existem muitas cirurgias de tecidos moles que eu ainda não me sinto à vontade, eu não realizo, por questão de demanda, né? Na residência eu vi 1, 2 vezes, às vezes eu nunca nem vi. Então, assim, a pós-graduação, ela vai me dar uma base. E, de novo, eu vejo a diferença. Se eu tivesse saído de uma faculdade direto para uma pós, eu ia entrar muito cru. Mas a residência me preparou, me ajudou muito para ter um olhar diferente, acredito que saber aproveitar mais. É lógico que isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem o meu colega aí que eu convidei, ele fez uma pós em ortopedia e o cara hoje está operando coluna, né? Então isso também vai muito do nível de cada um. Eu sou, né, muito exigente nesse sentido, então gosto sempre de estudar, porque se for para colocar a mão é para resolver. Então acabo aproveitando por conta disso. Mas basicamente é isso, pessoal. Então não vou me prolongar muito, porque quem me conhece sabe que eu gosto de falar só um pouco.
Então, se deixar que eu tenho horário, conteúdo para mais de 1 hora. Mas o que eu queria falar para vocês seria mais realmente essa importância, a importância da trajetória de vocês. Residência, quem quer prestar, não é uma coisa do dia pra noite. Se você tá no quarto, quinto ano, nego, corre que você tem pouco tempo. Se você tá antes do terceiro, já começa a ter isso em mente. Não precisa se desesperar. Meu Deus, eu não sei que área eu vou seguir, mas também não adianta ficar de braço cruzado e ficar só no mesmo lugar. O que eu falo pra todo mundo que é estudante, meu, a faculdade não é época de ganhar dinheiro. Diferente de outros lugares, tipo estágio em engenharia, sei lá, em outras áreas, que eu tinha amigos muito relacionados a isso, o nosso estágio, como um todo, mas por questão de mercado, foca em aprender, foca em ser uma esponja para absorver, foca em trabalhar, foca em fazer contatos. Isso é durante e depois da sua residência. Esse é o seu intuito. É assim que você vai descobrir a área que você quer trabalhar. E uma dica que eu dou para vocês, muita gente me pergunta, Rafael, qual que é o diferencial hoje no mercado de trabalho para me contratar, sendo que tem muito aluno, tem muita faculdade, o que eu posso fazer, curso, não sei o que. Sabe um diferencial, pessoal? Trabalhar. Ponto. É esse. Muita gente quer sair da faculdade já ganhando 7, 10 mil. Muita gente quer fazer estágio, eu só gosto de cirurgia, só vou trabalhar em cirurgia. Só que assim, muita gente quer o ouro, mas não quer trabalhar para isso. Quantas vezes na residência, quando eu era... Residência não, no hospital, quando eu era aluno, todo mundo vazava e eu ficava lá para lavar o material, para colocar de molho, ficava até o último atendimento. Então assim, nós que estamos como profissionais, a gente percebe muito o interesse de cada um. A gente vai pegar na mão, tem que aprender, tem que fazer. Meu, interesse de cada um. Mas a gente vê aquelas pessoas que são comprometidas, a gente vê aquelas pessoas que realmente querem uma diferença. Então, o melhor caminho aí é preparar sempre, tá bom? Pessoal, tô ficando por aqui então, para não prolongar muito o vídeo, espero que tenha ajudado. Fica de olho aí que durante a semana a gente vai soltar todos os outros conteúdos dos outros convidados, combinado? Quem tiver interesse em relação à parte de cirurgia, residência, manda uma mensagem lá pra gente conversar. Combinado? Valeu, pessoal, é isso.